Graça e paz, meus irmãos, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pastor Alain Mendonça, aqui da Igreja Congregacional em Manilha. Estamos aqui para gravar a nossa segunda pérola essa semana, a nossa conversa sobre o texto segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, versículos 7, 8 e 9, que diz o seguinte. Vou ler aqui na versão do Rei James, King James, que diz o seguinte: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para demonstrar que esse poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós mesmos. Sofremos pressões de todos os lados, contudo não estamos arrasados. Ficamos perplexos com os acontecimentos, mas não perdemos a esperança. Somos perseguidos, mas jamais desamparados, abatidos, mas não destruídos. Então, no primeiro vídeo, a gente falou um pouco sobre essa questão desse tesouro, em vasos tão frágeis, como nós. E se você não viu, é só você procurar o vídeo número 1 dessa série de Estar ou Ser. E é interessante que a gente falou um pouco dessa questão do vaso e do tesouro que tem no vaso do barro. Na antiguidade se guardava tesouros, se guardava coisas importantes em vasos de barro. E hoje eu queria falar sobre o segundo versículo, o capítulo do versículo 8, na primeira parte, que diz, na King James diz: sofremos pressões de todos os lados, contudo não estamos arrasados. Nas versões mais comuns, que a gente lê, como a Ara, diz o seguinte: somos atribulados, mas não angustiados. E a palavra atribulado aqui, querido, dentro dessa temática nossa aqui, é que às vezes nós estamos passando por um momento de tribulação, mas nós não somos angustiados. Paulo faz essa colocação para a igreja de Corinto, dizendo o seguinte: aquilo que você está passando não é o que você é. E isso é muito importante, irmãos, porque a maioria de nós tem essa dificuldade. Por exemplo, uma pessoa que tem problema de glicose, você pergunta se ela diz, eu sou diabética. Não, ela não diz, eu estou diabética. E estar diabético, tipo 2, pode ser uma coisa até reversível. Então, a pessoa não é diabética, ela está, só que ela já incorpora isso como se fosse uma coisa que fosse dela. E ela agora vai te responder, eu sou diabética. Então, Paulo está chamando a atenção que essa palavra atribulado aqui é interessante, porque a palavra atribulado no grego é prensar, ser prensado como uvas, é espremer, é um caminho comprimido, ou seja, viver com Cristo, você vai ter momentos que você vai estar sendo prensado, você vai estar sendo espremido, você vai estar se sentindo num caminho comprimido, ali num caminho apertado, mas você não é angustiado. E a palavra angustiado aqui tem a ver com o limite, não é muito o que a gente chama de angustiado hoje, porque por qualquer coisa a pessoa diz, eu estou meio angustiado. Mas a palavra traduzida aqui no grego não é muito essa ideia, é a ideia de limite, ou seja, você pode estar sendo prensado como uva, você pode estar sendo espremido, você se sente num caminho comprimido, mas você, assim, não está no limite. Paulo está dizendo, você não está no limite, você não está em extrema aflição, ou seja, ainda tem um pouco mais, ainda dá para você caminhar, ainda dá para você, ou seja, é como se, imagina uma lenha pegando fogo, e a lenha pega fogo e vira cinza, ou seja, ela acabou. Paulo está dizendo, não é isso, você pode ser prensado, você pode ser espremido, você pode se sentir num caminho comprimido, porém, você, a palavra angustiado aqui no grego você não chegou ao limite, tem a ver com limite, você não está, ele está dizendo que não, ele está dizendo o seguinte, você está atribulado, apesar de estar no momento de tribulação, você não está angustiado, você não chegou ao limite, você não está em extrema aflição. Então, querido, é interessante que a gente precisa olhar para o grego para ter uma ideia melhor do que o Paulo está querendo dizer, porque parece até que as palavras são iguais, mas não. Então, querido, guarde isso no seu coração. Você pode estar até um momento difícil,
mas você não chegou ao seu limite. Você pode achar que chegou, mas não chegou. Ainda tem um caldinho ainda aí, né? Se agarre nisso, se agarre no Senhor. O Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Ele, né, tem nos dado a graça de, ainda que estejamos sendo prensados, nós não chegaremos ao nosso limite. Não, de forma nenhuma. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus, amém. E amém, Jesus.